Tem encontros que ficam na memória. E hoje é um desses dias. Hoje eu tive o privilégio de estar no CT Rei Pelé, a casa do Santos Futebol Clube, para gravar com um grande amigo que marcou história no futebol brasileiro e também mundial. Estou falando de Elano, ex-meio-campista da seleção brasileira, com passagens de destaque por Santos, Manchester City, Galatasaray e outros grandes clubes do mundo. Campeão da Copa América em 2007 e protagonista de momentos inesquecíveis dentro de campo, foi um bate-papo incrível. Prepare-se para um episódio que vai muito além do futebol. Fala pessoal, prazer estar aqui com vocês mais uma vez aqui no ROcast, nesse quadro que vocês já conhecem, chamado A Convocação. E hoje nós vamos bater um papo com um cara que foi muito, mas muito protagonista, vestindo a camisa da seleção brasileira. Mais de 6 anos frequentando a seleção, mais de 50 convocações. E olha, 2010, não sou eu que estou falando. A grande maioria fala que se ele não tivesse sofrido aquela lesão, a seleção chegaria na final e com muita chance de ganhar aquela Copa. Eu aproveito essa oportunidade para convidar você para clicar no sininho, tá bom? Se inscrever no canal e fazer com que esse podcast chegue ao máximo de pessoas possível. Hoje comigo aqui, vai sentar do meu lado, a gente vai bater um papo muito especial, meu grande amigo Elano. Cara, você fez eu fazer gol demais. Nosso Deus! Como fez? Não só eu, todos aqueles que tiveram o privilégio de jogar ao seu lado, desfrutaram dessa qualidade como pessoa, como atleta e na seleção brasileira, que este é o quadro nosso bate-papo. Eu tenho certeza que todos tiveram essa mesma impressão. Que qualidade, que excelência, como você jogava. E, bom, seja bem-vindo. Esse bate-papo é leve, descontraído. Coloca tudo para fora o que você quiser. Você sabe que esse momento aqui é um momento para a gente lembrar, principalmente para quem está nessa expectativa de Copa do Mundo. Vai começar a Copa, a seleção foi convocada e vamos para cima. Fica à vontade. Pô, Oliveira, eu agradeço, assim, né? Quando você me ligou aí, você viu que bate pronto, vamos fazer, né? Acho Obrigado. que a relação, né? A nossa relação, ela vai muito além dos gols e do É, campo, né? Então isso é muito bacana e acho que é o legado que a gente deixa, são as boas amizades que a gente constrói ao longo do tempo também. Obrigado pela oportunidade aí de falar de futebol. Estamos num momento de Copa do Mundo. Quando a gente olha para a camisa da seleção brasileira, nos remete à nossa infância, né? é verdade. É tudo aquilo que Das ruas, tudo que, tudo que nós iniciamos é como verdade. atleta, né? Nós sempre almejamos jogar na seleção. Acho que esse é um grande presente. Eu acho que Deus nos deu um dom de jogar futebol já é fora do normal, Meu Deus né? do céu. E construir uma carreira que nós conseguimos construir. E E a chegar seleção lá. coroou um pouco isso aí tudo, né? A seleção, ela, ela é considerada para nós atletas como se fosse o topo mais alto, né? Eu gosto de fazer sempre a analogia do o Monte Everest, né? O monte mais alto do mundo, né? Imagina. E tem outros montes mais baixos, né? Então começa dos menores até você chegar lá no topo, né? Traduzindo e trazendo para a vida do atleta profissional de futebol, a seleção é isso, né? É isso. E dá para levar para o lado da preparação, né? Também. Se você não tiver 100%, Uhum. chega na metade, você volta. Olha só isso, ó, já aproveitando, já Entendeu? pegar esse insight que o Elano está falando aqui, ó. Se você não estiver preparado, tá, para as oportunidades que a vida te traz, você pode perder uma grande oportunidade. Seleção brasileira, Copa do Mundo, alta performance, 21 anos de carreira É. profissional, Então, né? assim, hoje, né? Hoje eu sou gerente de futebol do Santos Futebol Clube, um clube que nós temos uma história junto E e construímos isso um juntos grande privilégio, e né? começou É, lá em 2003. 2003 é um privilégio nosso, assim, né? De fazer parte da história de um clube do tamanho do Santos, né? Costumo dizer que o Santos ele tem um time de Copa do Mundo por década, É verdade. né? E time titular. É, é verdade. E a gente fazer parte dessa história é maravilhosa. Então, quando a gente fala de subir o Monte Everest,
de chegar na seleção brasileira, a gente tem que se lembrar que são muitas pedras e alguns percalços na vida que se você não tiver 100% de preparo, você não chega. Porque você volta, né? Ou você cai de lá e desce rolando e não volta mais, ou você se prepara e enfrenta as dificuldades, que eu acho que nós, sim, nossa vida de atleta, né? Hoje, ex-atleta, a gente volta no tempo, a gente vê as dificuldades, as dores, as lesões, as decepções, as dores de infância, os traumas. Eu acho que nós somos, ao longo do tempo, moldados assim pela vida, né? E acho que nós desfrutamos, né? Nós basicamente eu não olho muito para minhas dores. Eu olho bem para o que eu tenho para fazer para frente, que é o que me move, entendeu? Legal. Porque eu se costumo dizer para os meninos hoje aqui, trabalhando na formação dos jovens, cara, não olha para tua dor, olha para o que você pode conquistar para frente, né? Porque a vida, ela é difícil, né? A vida não é para você jogar no profissional, para você alcançar a seleção brasileira, você não vai. Se você não for forte no processo, você às vezes não consegue chegar, e quando você chega, você não consegue se manter. E aí você se frustra de alguma forma. Eu falei esses dias, acho que foi hoje, que a vida nos traz uma certeza. Ela vai ser dura. Ela vai ser dura. É isso aí. Muito dura, mas muito dura. E você precisa ser muito forte. Você precisa ser resiliente. Você precisa conviver com a dor, porque é exatamente na dor que a gente vai se moldando e crescendo. E chega um momento que você acaba se adaptando a isso, né? Você hoje trabalhando com esses meninos, Sim. eu imagino, né? Esses meninos que estão sendo preparados, né? Sim. Dentro daquilo que você entende como o futebol, como a formação, mostrando para eles o caminho e falando assim, olha, segue direitinho, seja disciplinado, construa uma carreira de sucesso, desenhe exatamente o que você quer, olha, ouve as pessoas que chegaram lá, Sim. tá? E a partir daí você vai vivendo suas próprias eu costumo experiências. dizer assim, né, que tem futebol, ele é igual para todos que jogam futebol. Uhum. Pode ser o gênio, pode ser o craque e pode ser o normal. Você vai começar a jogar bola ali com 7 anos, você vai começar a ter um entendimento, você vai até os 10, você vai se divertir. Dos 10 aos 13, você já vai começar a ter um pouco do entendimento, sem deixar o teu lado alegria pelo futebol. Perfeito. Depois dos 13 aos 16, você já começa a ter uma Aí competitividade, você né? começa a conflitar com aquilo que você é. A tua idade, já começa, o nível começa a elevar. Agora não fica tão divertido assim, no sentido de que, né? Porque agora já exige muito mais. Só que eu costumo dizer o seguinte, por quê? Eu tenho falado muito isso para os pais. Ninguém tem certeza quem vai ser e quem não vai. Só que o processo para você chegar lá é o mesmo para todos. Existe um método, existe um processo que todo mundo que ingressa vai ter que passar vai por ter isso. que passar por Porque ele. você não sai dos 7 anos e vai para o 15. Não vai, você não consegue pular essa etapa, né? Exatamente. E assim, aí há um conflito ali dos 15 para o 16, do quê? Principalmente dos pais. Normalmente o menino, ele tá 5 anos no clube. E aí, na categoria dele, até ali, às vezes ele é o craque do time. Quando sobe pro 15, 16, iguala um pouco, por causa da força e o nível. E aí, aonde está, às vezes, a maturação tardia e aonde está a força mental, que a família precisa ser importante. Porque em algum momento também a gente não começa, nesse momento, essa idade, a gente não desempenha tudo no primeiro momento. A gente vai se moldando ao que a gente está tendo de mudança e você vai evoluindo conforme o treinamento. E, consequentemente, se você consegue colocar em prática o que você fez dos 7 até os 15, a hora que você passar esse período de 3, 4, 5 meses, aí você vai deslanchar. Legal. Você vai conseguir dar um salto. Mas esse entendimento, principalmente familiar, ele é importante para o menino. Para ele entender que as dificuldades elas vão acontecer em todos os momentos da vida dele no futebol. Porque eles são etapas que ele não vai encontrar facilidade, olha. Em nenhum momento. Isso é certo. E aí quando chega, você passa essa barreira, eu consegui. Passei do 15 para o 16, eu vou chegar no 17. Aí já é um outro futebol.
Não é que é um futebol diferente do conceito que você cria dentro do clube, Aham. mas ele já fica mais físico, ele já encontra mais força, Mais e força, já é nível uma readaptação. Aham. Aí ele sai do 17, ou ele vai pro profissional, ou ele tá no sub-20. Ali o negócio já ficou sério. Então, por que eu tô te falando isso? Para você chegar na seleção brasileira, para você se manter, ao longo do tempo, quando nós decidimos sair de casa e ser jogador de futebol, nós somos testados todo ano, Todo ano. toda hora. É E verdade. nós temos que ser forte todo momento. Então, hoje, as famílias, às vezes, eu entendo que às vezes ela tem um conflito, e muitas das vezes a minha obrigação aqui é de passar essas informações. Calma, são coisas naturais. Faz E pra parte você- do processo. E para você jogar no profissional, você tem que se fazer um menino de categoria de base forte. Porque as dificuldades vão acontecer em todo momento. Vai perder, vai errar pênalti, vai perder a bola, vai errar o passe, não vai jogar bem. E isso aconteceu com a gente jogando profissional. É verdade. É Então, verdade. a base, ela é justamente para você o quê? Fortalecer as suas fraquezas. Para quando você chegar no profissional, você estar preparado para se manter. E a seleção brasileira só se permanece lá quem realmente, às vezes, por exemplo, vou dar o teu exemplo. Você não permaneceu lá mais tempo, por quê? Porque você teve uma lesão no momento que você não esperava. É verdade. Entendeu? Então são fatalidades que acontecem na nossa carreira. Eu perdi a Copa do Mundo, fantástica que eu estava fazendo, por causa de uma lesão. São coisas que acontecem. Incrível isso, é. Entendeu? O que você acabou de falar é exatamente sobre isso, né? É muito importante a gente entender que seleção brasileira ela vai exigir o máximo da nossa performance. Sim. Por quê? Porque você chegou no mais alto nível a ponto de ser escolhido a dedo para representar Total. mais de 200 milhões de pessoas. Você está representando o seu país, você ganhou esse direito. Quando você olha pro banco, Aí você você olha, fala, se eu não render, tem outro eu vou aqui, sair. E se eu que sair, eu não volto. não sabe se você consegue, Exatamente. voltar. E é importante você passar agora essa sua experiência e vivência de seleção brasileira para esses jovens que estão enfrentando a seleção Sim. brasileira, né? Então, muitos são convocados para a seleção de base e Total. tudo. E exatamente isso, são esses processos, né? Eu não tive a oportunidade de frequentar a seleção de base. Eu fui também direto não. para Eu a também não. principal. Foi em 2002, após a Copa do Mundo. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Quando foi a sua primeira convocação? 2003. Em 2003 foi a primeira convocação. A gente tava junto no Santos. A gente estava aqui. Tava junto no Santos. Cara, eu Foi saí no meio 2003. do ano. É, Isso foi no início? foi depois. Foi logo depois que Foi você logo saiu. depois que eu saí. Só que não foi bem pro finalzinho do brasileiro. Tá, por final do Teve brasileiro. uma lesão do Kleberson. E aí eu fui convocado no lugar do Kleberson. Que legal. Essa foi a minha primeira E convocação. essa foi a primeira Foi a convocação. primeira. Você lembra quem ligou? Você lembra quem foi a primeira pessoa que você deu a notícia? Quando eu você tava- recebeu a convocação? eu tava dormindo, na verdade, né? A primeira convocação. Porque foi bem logo de manhãzinha, porque houve a lesão. Então eles ligam, né? O Aham. clube. E aí o Manda clube, o na fax? verdade, me Era o fax, convocou, era o né? fax. O fax, e manda o fax, aí os caras me ligando de manhã, e eu não atendia, porque o telefone ainda não era o celular, era telefone de casa, Aham. né? Então, Era isso eu mesmo. me lembro que o Santos me ligando, o Evaldo, o pessoal me ligando, e eu tava dormindo. E aí eu lembro tanto tocar, e eu acabei levantando. O Júlio Sérgio, que na época tava no Santos, Aham. ele foi lá na minha casa. Falou, cara, tá todo mundo te ligando, você não atende. Eu falei, pô, tô deitado, o telefone tá tocando lá na sala, sabe, não imaginava. E aí que ele me dá a informação que, pô, os caras do Santos estão ligando, você foi convocado pra seleção e tal. Falei, tá de brincadeira. Ele falou, não, pô, aí eu vou lá. Sério, É. você falou, não, tá. Porque eu não esperava, Pegadinha. porque a seleção tava convocada já, Aham. e eu tava trabalhando, eu tava em casa, e era tipo 6h30, 7 da manhã. Então eu tava deitado ali, tava dormindo, falei. E aí eu vou pra seleção. E eu lembro, assim, hoje mudou muito, né? Que a nossa seleção de antigamente era terno e gravata. Era. Nós Era, você tinha que. nos Eu lembro, é apresentar. verdade. Era obrigatório, Era terno e obrigatório, terno e gravata. Terno gravata. e gravata. Então, assim, tinha que sair correndo atrás de roupa. Ou como eu vou, ficava imaginando, rapaz, como é que eu vou chegar lá? Exatamente. E outra coisa, a seleção já tava lá, Ronaldo, Roberto Carlos, Meu Cafu, Deus do céu. aquela galera é campeão do mundo. E eu indo a primeira vez, um moleque de 21 anos, eu não sabia nem, comprei a roupa, fui pra seleção, não sabia nem como me comportar pra chegar. Se eu levantava a cabeça, se eu cumprimentava, onde eu sentava. Aham. Porque assim,
Ficou É, assim, meu, ficou em estado paralisado, de, né, né? meu, de Porque, choque, né? E agora, como é que, na verdade, como eu me comporto nesse aqueles ambiente bonecos lá, totalmente... né? Aqueles bonecos que eram os atletas, aquilo ali, aqueles caras, eles mudaram a nossa carreira. É verdade. Só uma geração que você pode fechar o olho e colocar a mão, todos eles foram craques, né? E assim, nossa infância, Essa, basicamente, eu vi aqueles caras crescendo, né? Eu olhar pro Ronaldo ali, né? O fenômeno, é, entendeu? Eu olhar pro Ronaldo sentado na mesa, pô, eu olhar pro Alex, que tava no Palmeiras, pô, o Ronaldinho, pô, o Roberto, Cafu, Dida, Marcos, pô, é uma coisa assim. Elano, cara, me fala uma coisa. Você falando isso, eu tive esse mesmo sentimento, assim, quando eu cheguei na seleção. Caramba, com 22 anos, em 2002, eu tive a mesma coisa, a mesma sensação. Fiquei paralisado. Mas me fala uma coisa. Agora é realidade. Você já está dentro desse ambiente dos melhores, certo? Você está no ambiente dos melhores. E não tem como questionar. Né? Não tem. Você acabou de falar, pô, eu olhava lá Isso aí. pro banco, falava assim, puxa vida, se eu não for bem, aquele É. cara vai entrar, e se ele for bem, para eu voltar, não sei se eu vou ter a oportunidade de voltar a recuperar minha posição. Com que mentalidade um atleta deve enfrentar esse ambiente aqui, ó? Vamos para dentro do ambiente, mergulhar no ambiente de seleção agora. Com que mentalidade o cara que ganhou o direito de estar entre os melhores, Eu, ele deve se comportar? eu sempre admirei, sempre respeitei, e são gênios. Mas eu nunca me senti menor e pior que ninguém. Quando eu olhava para eles, eu me sentia no mesmo tamanho deles, porque eu fui escolhido para estar lá, Uhum. né? De alguma forma, eu não fui escolhido porque eu sou grande ou pequeno, sou bonito ou sou feio. Eu fui escolhido pelo que eu fazia. O seu Era a mesma resultado. coisa que eles. Seu resultado. Era a mesma coisa Seu que eles. resultado Me colocou lá. te colocou lá. Me colocou lá. Então, assim, eu não vou me comparar com eles, porque eu não sou melhor que eles. Mas, assim, mentalmente eu posso ser como eles. Forte. Acreditar naquilo que eu faço dentro da minha simplicidade. O Perfeito. dominar, passar e chutar, eu faço com genialidade. Eu fiz com genialidade. Isso e o entendimento do jogo e o encaixe com os grandes jogadores, assim como você, de eu jogar com você, de eu jogar com o Ronaldinho, de eu jogar com o Neymar, de eu jogar com o Robinho, de eu jogar com o Diego, jogar com o Ganso, de eu jogar com o Kaká, e eu me encaixar de uma forma que você vai falar assim, pô, eu quero esse cara do meu lado. Então a minha mentalidade ao longo da minha vida é assim até hoje, da minha carreira. O que eu não sei eu pergunto, porque para você perguntar você precisa ter humildade e dizer que não sabe. Isso é bom, isso eu gosto. E ao longo do tempo você precisa ser forte para você ter coragem para enfrentar. Eu tinha certeza que eu ia acertar tudo? Não. Mas quando você erra, você precisa ser forte. Quando tá tudo bem, é fácil. É, Agora, quando você comete um maravilhoso. erro, você erra um passe, você erra um gol, e aí você tá no momento de caos, eu digo sempre, os grandes atletas, o cara que tem uma força mental é quando a gente sabe viver no caos. O caos é você estar no alto nível, Uhum. e você tá perdendo, você tá na seleção brasileira, e a pressão tá existindo ali, e você tem que estar, peraí, pô, eu sou esse cara que vou continuar fazendo a mesma coisa, da mesma forma, com a mesma tranquilidade, com a mesma execução. Então, quando eu chego na seleção a primeira vez, eu tinha admiração, respeito e que todos aqueles caras eram meus ídolos. Mas dentro de mim, na minha cabeça, eu falava: em algum momento, se me der a oportunidade, eu vou jogar. Tô pronto para isso. Tô pronto, E opa. não me sinto inferior. De maneira alguma. Pelo contrário, eu vim aqui para representar Com certeza. da melhor maneira possível. Tanto é que isso aconteceu depois. Não, e foi de forma assim, né, maravilhosa, né? Isso aconteceu. E esse fato que você falou, a humildade de você, né, reconhecer aquilo que você não tem, você perguntar, pô, como é que eu faço? Eu lembro que a gente, não dá para comparar gerações e não é isso. É só para eu fazer entendido aquilo que eu quero que você me responda. Se você não sabe e não conhece bem o seu companheiro, o jeito que ele gosta de receber a bola, ou em que lugar ele gosta de receber a bola, se é no espaço, se é no pé, se faz um movimento de facão, ou se eu venho no pé. Esse tipo de coisa acontecia muito, porque tinha muito tempo para isso daqui, Elano. Para falar assim, cara, no treino a gente ajusta, e fala assim, cara, eu não queria essa bola aqui, Elano, eu queria essa bola
na frente. Sim. Quando eu fizer esse movimento, Orlando, significa que eu quero receber a bola no pé e não no espaço. Tinha muito isso daqui para a gente discutir como um gostava e o outro preferia na hora do passe. Você acha que isso daí hoje não se tem muito, Orlando? Eu acho que Essa eu conversa? acho que quando não tem, quando se perde um pouco a cumplicidade, o relacionamento extra-campo, de refeição, pós-treino, vestiário, automaticamente o entrosamento ele vai ter mais dificuldade, né? Porque quando você, que nem nós, vamos falar de nós dois, que nós podemos falar de nós dois porque nós jogamos juntos. Jogamos juntos. Então, por exemplo, eu sabia todas as suas características. Então, eu sabia quando você estava no meio, era no pé. Aham. Quando você começava a sair um pouco para a esquerda, você já queria a bola no espaço para você atacar o espaço, Perfeito. né? Quando eu chegava na linha de fundo, eu sabia que você, se tem 2 zagueiros, você vai para o segundo pau. Se tem um só, você vai atacar o primeiro. Olha aí. Entendeu? Então, você nunca precisou me falar isso. É verdade. Então, só que o dia a dia nosso, os seus treinamentos que eu ficava cruzando ali, eu falava, pô, o Ricardo gosta assim. Então aquilo me memorizava, né? E muitas das vezes eu falava, pô, você me falava assim, cara, eu vou fazer um movimento aqui. E é uma coisa engraçada, Ricardo, assim, que entre nós, que eu falo da cumplicidade, do bom relacionamento, ele só traz coisa boa. Concordo com você. De eu olhar pra você e eu falar assim, o Ricardo tá cansado. Vou dar uma segurada na bola. Não vou forçar. Conhecimento, o relacionamento, essa malandragem no bom Uhum. sentido, Sim, sim. é o relacionamento do dia a dia. É a nossa conversa de lanche lá da madrugada, que nós ficava do lanche da noite das 10h30, Nossa. ficava até 2 horas da manhã 2 horas da conversando. manhã conversando. Nós ficava depois de jantar, lá, às vezes não ia, ficava pro lanche direto. É. Entendeu? Então são coisas assim que isso sempre aconteceu nos nossos times, a seleção também. E aí, entrando para isso, né? Desse ambiente, de você ficar à mesa, de você sentar, de você conhecer melhor a característica do seu companheiro, a oportunidade agora, a Copa do Mundo, vai ficar um período de concentração, de preparação. Isso é um momento, né, Alan? Pô, Isso é um momento para isso, né? é o momento para você sentar e desfrutar do que você está fazendo lá. E lembrar só de coisas boas que o Brasil construiu ao longo do mundo, jogando futebol e com a seleção brasileira em Copa do Mundo. É hora de coisa boa. Deletar tudo que está sendo feito de fora Uhum. e resgatar tudo que foi feito de bom, para aquilo ali trazer coisas boas. Trazer a memória, né, Alan? Memórias. Aquilo que Imaginar traz esperança, você aquilo ganhando que... o primeiro jogo, imaginar você passando de fase, imaginar sendo um campeão. Se isso vai acontecer ou não, é uma consequência da profissão. E aí, claro, Nós você não não temos consegue... certeza de tudo que Não vai controla acontecer. você não Mas controla o resultado, né, Alan? Mas sua cabeça Você controla a sua entrega, né? entrega. Sua Você sua fala, eu entrega. estou preparado para Para enfrentar. isso. Estou preparado. É. Se acontece coisa diferente, ou dentro dos percalços, que nem eu tive a lesão, é uma coisa que não tem como eu controlar. Ela aconteceu. Eu ouvi você falar sobre isso, Entendeu? depois eu vou entrar mais a fundo nessa Mas situação. assim, eu acho que tem que focar ali. Foca naquele momento, que são momentos. Não tem como trazer coisa ruim para ali. Uhum. Você como um ídolo do futebol brasileiro, porque você você está tendo a oportunidade hoje de falar para vários jovens que você viu crescer, se desenvolver, e hoje eles estão tendo a oportunidade, jovens, de disputar uma Copa do Mundo. Você jogou com vários deles mais experientes que estão lá, mas diretamente para os jovens, o que você diria para esses jovens da seleção? Qual seria o conselho do Elano para esses jovens da seleção que estão chegando agora com uma oportunidade maravilhosa de disputar uma Copa do Mundo com a maior seleção de todas? Eu costumo falar o seguinte: 5 só o Brasil tem. Qual seria o seu conselho para esses jovens? Olha, assim como aconteceu comigo, né? Eu fui jovem para a Copa do Mundo e a minha primeira Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, ela não é simples. Ela é uma pressão absurda. Por isso que você tem que focar em estar ali,
Ok, mesmo 100% ali. sendo. E o mais novo, mesmo sendo a primeira, eles terem coragem de executar e fazer aquilo que eles fazem no clube. Com a mesma coragem de execução. Tem que ter Tem coragem. que ter Na coragem. seleção tem que ter a mesma Tem coragem do tem que ter clube. coragem. Tem coragem. A gente não constrói nada sem coragem. Ah, eu concordo. Coragem e o medo. Coragem e o medo, tudo que você for fazer. Você, O às medo vezes te sabota, né? você vai ter coragem. Você fala, vou fazer. Quando você vai fazer, você fala, será mesmo? A gente tem dúvida. Duvida, né? Você Tipo, fala, não, peraí, vou fazer. E continua fazendo. Entendeu? Então, são essas barreiras de coração e de mente que a gente quebra toda hora. Eu tenho que criar muitas coisas. Às vezes eu vou falar com o menino. Eu vou falar o meu momento de seleção. Quando a Fátima Bernardi me fez uma pergunta, com 500 pessoas dentro do auditório. Fala sobre isso, Elano. Bom, 500 pessoas na sua primeira convocação. Coletiva da convocação, Tá. coletiva do primeiro jogo da Coreia. Tá. Eu vou para a coletiva de imprensa. 500 repórteres do mundo inteiro. Na primeira fila, os maiores jornalistas do Brasil, que a minha infância inteira, eu vi na televisão. Viu na televisão. E a seleção e Copa do Mundo acontece. Agora isso. eles estão ali te fazendo pergunta. E a minha primeira pergunta foi feita: como você está? Como é que você vai se comportar na sua primeira Copa do Mundo? A minha resposta foi sim. Falei, eu sou escolhido para estar aqui e eu vou jogar igual eu jogava bola no canavial lá na minha casa. Uau. Porque não tenho mais o que eu fazer. Ou seja, eu vou colocar para fora aquilo que eu sempre fiz a minha vida essência. toda, com coragem, com alegria, Simplicidade. com a Eu simplicidade construí a minha carreira com simplicidade. e com confiança, né? Colocar isso para fora, porque foi o que te levou para lá, né? Totalmente. Foi exatamente isso que te levou para lá. Eu usei na minha vida inteira, e eu até estou construindo, eu estou escrevendo uma metodologia. Que legal. Dominar. Eu quero depois, por favor, Eu pelo menos te ouvir assim, ó, você explicando essa metodologia, porque de verdade, jogar ao seu lado, para mim, foi muito especial, pela sua capacidade técnica, física e inteligência dentro do... Você conseguia ler bem o jogo. Então, é que eu tive vocês bons do lado Você também. conseguia... Isso agrega bastante, demais, é verdade. Mas o atleta profissional, ele precisa entender o seguinte, não se joga só com bola no pé. Não. Futebol, ele é pensado. Você tem que pensar, Pensado. não é verdade? Executado, pensado e preparado. E preparado, exatamente. Então eu costumo dizer assim, que essa metodologia eu estou escrevendo, né, é uma metodologia pessoal, que é o que me fez jogador, dominar, passar e chutar. A simplicidade também te eleva o nível do jogo. Uhum. Porque se eu quisesse, por exemplo, lá em 2000, quando eu cheguei no Santos, aí tinha o Robinho e o Diego, se eu quisesse ser um deles, eu não me tornaria o Elano. Então muitas das vezes a gente quer ser o amigo que está do lado e a gente esquece da gente. Eu não. Sempre você jogou comigo e eu sempre quis ser o cara do time e construir a minha história em cima desses alicerces, dominar, passar e chutar, porque eu dominava bem, passava bem, chutava bem. Automaticamente eu driblava, eu tinha minha inteligência de jogo, eu treinei várias outras valências, cabeceio, eu tenho mais de 30 gols de cabeça. Olha só. Entendeu? Então eu tinha as valências técnicas que eu treinei muito, o Guarani me deu isso, o Guarani foi um time que me ensinou taticamente, tecnicamente, me fez chutar de direita, me fez chutar de esquerda, me fez dominar bem. Dominar, passar e chutar me fez conhecer o mundo, me fez chegar na seleção e me manter na seleção. Porque eu era o cara da bola parada, chutando. É verdade. Eu era o cara das execuções simples e eu precisava estar ali. Fazia gol. E gol simples. Fazia gol. Estava sempre bem posicionado ali. Você vai buscar, tem golaços chutando, tem gol de voleio, mas assim, os meus gols, eles são simples. São execuções simples. São 160 gols. 160 gols na carreira. Com mais de quantos jogos, você lembra? No Santos, eu tenho... Não, na carreira, no total. No Santos eu tenho 322. Tá. Rapaz, eu tenho todos os números, mas de cabeça eu não lembro. Eu acho que tem beira ali uns 700. 700 jogos, né? E aí aproximadamente 21 anos de carreira profissional. Pro meia, volante, lateral. É muito gol, Elano. É muito gol. Agora, deixa eu ir para um lado assim, vamos ver se você consegue lembrar bem isso daí. Para quem foi a primeira camisa da seleção?
Vixe, minha mãe. É? Minha mãe tem até Quer hoje. falar um pouquinho sobre isso? Minha mãe. É. Cara, minha mãe tem minha primeira roupa do Guarani, Ah, e minha mãe tem a primeira chuteira, e minha mãe tem a primeira camisa. Minha mãe é guarda. Não tem como, né? a mãe é A viva? mãe é guerreira, né? A mãe é É viva? viva, Maravilha. viva. A mãe hoje, se a mãe pudesse A mãe tá na diante, mesma casa até hoje. olha só, Não sai de Iracema por nada. Meu pai, minha mãe. olha, o que a sua mãe diria para você hoje? Hoje? Passa de novo. E de novo, E ela fala pra mim até hoje, né? Eu tô com saudade, que eu vejo pouco ela, né? ah, Eu tenho, porque eu fui, meus pais sempre foram cortador de cana, tá, e eu sempre fui muito próximo dos meus pais. aham, Quando eu disse jogar bola no canavial, porque eu ia junto com eles cortar cana. E eu jogava bola ali nos intervalos e ficava sentado naquele galãozinho esperando eles acabarem para poder brincar de bola comigo. Então eu sempre fui muito próximo dos meus pais. E ela sempre, até hoje ela fala, eu tô com saudade, mas continua, faz de novo. trabalhe, faz de novo. Uhum. É, Você a fez minha enquanto atleta Fiz como atleta, ela e falava, agora e você, agora ela fala a mesma coisa. Eu sei que você tá aí e que você quer passar a sua vida para esses meninos, que eu só tô no futebol, Ricardo, porque eu sou privilegiado, nós somos privilegiados pelo o dom que Deus nos deu, né? é verdade. E eu me sinto muito feliz, assim, poder levar dessa forma, através das palestras que a gente faz, através do futebol, toda essa nossa vivência dentro da bola. E eu acho que Deus me deu essa oportunidade, por isso que eu estou escrevendo também essa metodologia, Muito bom. para eu tentar, mesmo que o cara seja um peladeiro de final de semana, ele possa ter a experiência de entender que o simples Bem feito. transforma. O simples e coletivo, porque um esporte coletivo, ele tem que ser coletivo. Individualmente, todo mundo aparece. Mas se não for todos os coletivos, se a gente não for coletivo, É. é difícil a gente ganhar. O simples bem O feito CEO sempre dá certo, né, Lando? Sempre Simples, execução é válido. simples, e bem feito, ou seja um peladeiro de final de semana, ou seja um atleta profissional, a simplicidade e humildade nos leva a lugares que só o humilde sabe. É verdade. O futebol, ele te salvou de algo? Ixi. Cara, eu não sei nem o que seria se eu não seria o Elano sem o Se não futebol. fosse futebol. Porque, confesso pra você, e eu nunca tive vontade de fazer nada na minha vida a não ser jogar futebol. Então, futebol, Era a única coisa que É. realmente tinha você por inteiro, assim. e é engraçado que eu nunca fiz futebol pelo dinheiro. Eu faço futebol pelo futebol. A essência do futebol. O amor pelo futebol. Eu faço porque, graças a Deus, eu conquistei, eu obtive mérito nas minhas conquistas, ganhei os meus dinheiros, mas eu olho para trás e eu vejo que foi maravilhoso ganhar o meu dinheiro, sabe por quê? Hoje eu tenho uma filha se formando em Direito, a outra em Medicina, falando 5 línguas, e a pequena de 9 anos no mesmo caminho, né? Então eu acho que é o dinheiro mais bem ganho que eu tenho na minha vida hoje, é eu ver minhas filhas crescendo bem. Esse é o único luxo que eu quero. Uau. Ver elas casadas, bem, com a família delas. Eu- E eu trabalho, eu gosto de trabalhar. E acho que a gente, graças a Deus, eu fui um cara de bons salários, Graças porque a eu dei Deus. resultado. Uhum. Aí, hein? Mas eu acho que eu nunca olhei, não olho para isso. Acho que Deus cuida de mim com tantos erros que eu tive na minha vida, profissionais também. Deus cuidou grandiosamente de mim, assim, para eu voltar aos trilhos e isso não me trazer prejuízos pós-carreira. Elano, você teve em 2010, assim, uma Copa, né, antes daquela lesão, uma Copa, assim, espetacular, né? Você era o grande destaque, assim, Eu não era, da, me tornei.
Exato, naquela seleção, né? Quando você começa a apresentar e entregar os seus resultados, você se torna, né, o grande nome da seleção brasileira, né? Antes da lesão, como era essa relação, né, dentro da sua cabeça, principalmente, né, que você chega num momento na seleção que não tem lesão e a Copa acaba te promovendo, Sim. e a oportunidade no pós-Copa também de fazer melhores contratos ainda, mas eu queria saber como era a sua relação com o treinador, cara, com o Dunga. Era o Dunga, né? Cara, para chegar lá tudo foi uma construção, né? Tudo que nós falamos até agora é a construção de subir o pico do Everest. Ela veio pelos processos Começou doloridos, de dúvida se eu estaria lá, se eu continuaria. Os caras são melhores que eu. Os caras jogam em times melhores que eu. Isso você pensando? Então, Você fazia essa... eu pensava e era uma realidade. Porque aham. o cara que vai para a seleção brasileira, a gente sabe assim, era o cara do Real Madrid, o cara do Barcelona, o cara do Manchester United. Isso tinha um peso, porque ele estava em alto nível mais tempo jogando e a gente. E eu assim, engraçado, Ricardo, que eu fui para a seleção, eu jogava na Ucrânia, no City, que não é o City de agora, e o Galatasaray. Eu saí do Santos e fui para a seleção, depois eu fui embora. Eu só voltei jogando na Ucrânia. Então imagina a dificuldade que eu tinha para permanecer lá. Porque é uma pressão absurda. Então eu acredito assim, eu dou muito valor ao Dunga, porque eu não sei, a minha relação com ele era maravilhosa, é maravilhosa, porque eu sou muito grato ao Dunga, porque eu não sei se outro treinador me sustentaria na seleção, porque o Dunga me levou e ele me colocou 6 jogos como titular. Ele me deu 6 jogos para jogar. Aconteceram assim, alguns percalços ali, que às vezes o Kaká não ia, às vezes o Ronaldinho não ia, e eu acabei tendo essas oportunidades. Mas então basicamente ali eu carimbei o meu passaporte para eu permanecer e depois eu jogar a Copa do Mundo. E um dia eu pergunto pro Dunga e pro Jorginho, por que vocês me trouxeram? Tava na Ucrânia, cara. Nem eu tinha esperança de voltar pra seleção. Aí ele me fala, eu queria ver o que você fez no Santos, eu queria ver se você conseguiria fazer na seleção. Ele falou para mim. Aí eu olhei para ele, eu falei, entendi. Memorizei. Falei, o treinador precisa de um cara desse. Que eu fui com o Leão, eu preciso ser pro Dunga. Eu tenho o que você precisa. Eu preciso ser o mesmo cara. Então, é aí que eu falo que é a mão de Deus nos episódios que a gente não prepara. Ele deu um exemplo, o Leão, quando ele chegou aqui, que eu falei, eu preciso ser esse cara. E, consequentemente, quando o Dunga me convidou, a pergunta que eu fiz me levou à mesma resposta. Eu falei, eu preciso ser o cara de confiança dele aqui na seleção. Então eu comecei. E aí, como ele me deu a oportunidade de jogar, e aí o time bom, conseguimos vencer, e seleção, quando você vence, você volta, e vai bem, volta, passe e tal, aí vem o jogo da Argentina, eu faço 2 gols contra a Argentina. E ali eu carimbo meu passaporte de seleção. Uhum. Esse jogo foi na Argentina? Foi em Londres. Em Londres. A gente tinha ganho, na verdade sim, foram 3 confrontos contra a Argentina marcantes, né, que é Londres 3-0, que eu faço os 2 gols. Aí, classificação para a Copa do Mundo com 3 rodadas de antecedência, 3-1 na eliminatórias e 3-0 na final da Copa América em 2007. Então, assim, foi uma construção árdua, mas o Dunga foi muito parceiro, assim. O Dunga e o Jorginho, a comissão, os caras me deram essa oportunidade de jogar no início, sabe? Aonde foi ali que eu consegui mentalmente sustentar, fisicamente, para eu pudesse permanecer. Não foi fácil. Você, no momento da lesão, você já sabia que era grave, Não, né? não. Não? Pior que não. Porque eu tinha sofrido outros traumas desse simples, da forma, da Aham. pancada e tal. E o tornozelo eu sofria, lembra? Eu sofria muito com o tornozelo. Foi os únicos sofrimentos que eu tive da minha carreira de lesão foi assim, de torção de tornozelo, mas eu voltava rapidinho. E quando há pancada, eu fiquei até mais tranquilo. Porque eu falei, só a pancada, daqui a pouco eu tô bom. E outra coisa, tornozelo, você faz a mobilização. Põe a bandagem, tudo direitinho. Só o que acontece? Quando eu saio, vou pro vestiário, aí a gente deita lá e bota o gelo, né? Aí você fica lá.
Só que quando acaba o gelo ali, com a pessoa no vestiário, eu vou descer da maca, quando eu piso no chão, eu não consigo andar. Aquilo me dá um frio, aquilo me dá um gelo na barriga, assim, um frio, uma sensação ruim, sabe? Aquilo ali já me deixou preocupado. Aquilo me deixou preocupado. Quando eu fui pro hotel. Ali você percebeu que era grave. Ali eu falei, cara, não é só uma pancada. Uhum. E aí eu vou pro hotel, aí levanto no outro dia de manhã, durmo, faço tratamento, durmo, acordo de manhã, a mesma coisa. Quando eu boto o pé no chão, eu não consigo caminhar para ir pro banheiro. Aí eu preciso colocar a bota de novo, tal. E ali me deu uma... E ali você chora ali sozinho no quarto, era quarto individual. E ali foi um momento duro para mim. Aí, Elano, você me faz entender que é possível um jogador de seleção brasileira ter o seu momento de solidão, Nossa. de tristeza, Eu acho que de angústia. Eu vivi isso. o futebol é o esporte, é um dos esportes mais solitários que você visse na vida. Por quê? Você tem 30 pessoas ao seu lado, que você, no alto nível, você fica. A semana tem 7 dias, nós ficamos 4 dias da semana, estamos trancados. Dentro de um quarto, porque você joga quarta e domingo, e quando todo mundo tem férias nos clubes, você vai para a seleção, você perde o seu dia de descanso. Você continua concentrado. Perfeito. E basicamente você vive dentro de um quarto. Aí você sai ali para as refeições, mas você vive uma solidão ao longo da tua vida. Não é fácil. Às vezes a gente condena, eu fico vendo assim, a gente condena muitas vezes o atleta. Que às vezes o cara comete alguns delitos assim que a gente condena. Mas é muito difícil, cara. Porque a gente vive mais tempo trancado ao longo do tempo do que a gente tem a nossa vida, própria vida. E como foi? E como você lidou com isso? Principalmente, Elano, que era o auge seu na Copa, cara. Era o auge seu na seleção brasileira. Aí é importante você falar como você lidou com esse sentimento, cara, de que o momento era meu, eu estava bem, né? Estava ajudando a seleção brasileira e aí acontece essa fatalidade, porque a profissão é isso, né? Como A você gente se lidou com frustra, né? Porque é um sonho, né? Mas assim, é engraçado, eu dou risada porque eu não sou muito de lamentar. E aí eu olho para toda a situação causada, né? Todo o prejuízo profissionalmente que eu tive. Mas eu costumo dizer que, assim, cara, eu consegui uma coisa que não é egoísmo. Eu fui reconhecido, eu fui mais reconhecido quando eu não estava no campo do que quando eu estava. As pessoas falam mais de mim porque eu tive uma lesão Elano. do que se eu tivesse na Copa do Mundo. Elano, você falou algo agora que eu acho isso muito profundo e eu gostaria de fazer um comentário aqui. Ele falou que foi muito mais Reconhecido na dor. reconhecido na dor do que quando ele estava no campo sendo o destaque da seleção. E olha que... Desculpa te interromper. Fica à Olha que vontade. engraçado. Você concorda comigo que todas as pessoas que eu encontrei até hoje, torcedor, jornalista de qualquer time, eles falam o que para mim? Se você não tivesse machucado, a gente ganhava a Copa. É. Só que antes de tudo, muitas das pessoas achavam que eu não tinha que estar lá. Então, assim, apesar de ser a minoria, Sim, sim. a minoria, também faz parte. Só que olha que engraçado, é uma mensagem que eu transmito para as pessoas que eu fui mais reconhecido quando eu não estive em campo do que quando eu estive. Quando você esteve. Então a mensagem é essa. A maioria das pessoas, elas não vão te aplaudir e nem reconhecer quando você estiver bem, quando você estiver vivo, quando você estiver performando, entregando o seu melhor. É bem verdade, as pessoas vão lembrar muito de você, vão falar muito de você, vão lembrar do quão bom você foi,
de quão especial você era como ser humano quando você não está mais. Então, é muito importante você não se perder na opinião de ninguém. Eu Você sempre saber costumo que dizer que assim, eu fui um cara de confiança dos meus treinadores. Eu sempre me dei bem com os treinadores, porque eu sempre procurei resolver o problema deles, que eu sabia que isso ia trazer bons frutos. E, consequentemente, eu digo que eu me tornei um atleta essencial para o time. Então, quando eu entendi o meu papel e entendi que eu poderia ser não a estrela principal, mas ser essencial, já era difícil me tirar. Então, as comissões, os jogadores, eu me tornei essencial para aquele esquema. Eu tornei essencial para o jogador. Eu me tornei essencial para o treinador. Então, foi uma conquista muito difícil. Porque eu digo, na minha palestra, né, Ricardo, ela chama a arte de ser essencial sem precisar de holofotes. legal. Por que eu digo, né? Às vezes, muitas pessoas que, assim como eu, nós não fomos chamados para a reunião principal. Muitas das vezes nós estávamos liberando a lista da dispensa. Mas eu estava ali todo dia perseverando, acreditando, sentado nas arquibancadas da vida aí, esperando a minha oportunidade. Então eu fui me preparando dentro do nada. Eu fui me preparando para para ser o que eu me tornei, entendeu? Dentro Isso é essencial. de ser essencial, silencioso, e eu me tornei importante. Mas presente. E tenho meus números. E estando presente ali. E outra coisa, mais de 50 convocações, 160 gols, mais de 20 títulos na carreira. Porra. Então, assim, são números que... Não, inquestionável. São Te números, colocam na prateleira, são né, números dos que... grandes, E é engraçado dos grandes que muito atletas, desses né? números assim, Então, nego sabe hoje porque eu isso tô te falando. coloca na prateleira dos grandes. Isso Exato. daí não tem como questionar. Você acha que essa lesão mudou o rumo da seleção na Copa? Mudou por um lado o lado do entrosamento, que eu não consigo cravar e nem posso, eu seria muito, seria leviano da minha parte eu falar que ganharia a Copa comigo. Também não tem como cravar. Mas essa pergunta não é... Só que o entrosamento, é isso que eu estou te falando, o entrosamento do momento, ele perdeu. Porque foi um improviso. Tava tudo indo Infelizmente, o Ramires também estava fora, bem no momento. Então, houve uma mudança geral numa situação, no momento da Copa que não poderia. Que é o imprevisto. É o imprevisto. É o imprevisto. Não tem como, isso aí não tinha como treinar. Mas você sabe que a grande maioria acha que sim. Sim. Não, eu também acho. A grande maioria acha que sim. Não, eu também acho. Eu só não posso garantir que ganharia comigo em campo. Não em ganhar, mas que tenha mudado, que tenha influenciado. Porque os companheiros que estão ali do seu lado falam assim, caramba, tava perfeito, ela não tava encaixadinho, tava bem, tava fazendo uma baita de uma Copa do Mundo, a gente tava entrosado. Sobre isso. E aí, essa era a minha próxima pergunta. Como foi a sua conversa com o Dunga depois? Que aí você já sabe que deu ruim, não vai dar para continuar. E aí, o Dunga, como foi eu pedi para ficar. Eu pedi para ficar. Falei, professor, eu tô bem, não vou ficar aqui chorando. Eu quero ficar aqui sorrindo pros caras, quero ficar junto com os caras. Eu ia pro quarto chorar. Chorava no sozinho. Quarto, sozinho. E aí o Dunga falou, não, pô, você é um dos nossos e eu quero mesmo que você fique. Você é importante pra gente. Falei, não, tamo junto. E aí eu aprendi também um outro papel, né, Ricardo? O papel de ser importante nos bastidores, né? De ali pegar água, de ajudar os caras a pegar coban, de ser um cara importante sem estar no campo, né? Eu procurei fazer o meu papel ali de figurante ali, porque não tinha muito mais o que eu fazer, né? Eu já tinha uma dor, que aquela galera que estava lá não tinha nada a ver com aquilo lá. Então eu tinha que deixar o meu lado bom. Mas as minhas noites ali eram difíceis. E o Dunga foi um cara parceiro, o Dunga, o Jorginho, Paixão, a galera que estava lá foram fantásticos, assim, sabe? Você falou de dor, né? Essa dor, no pé e no coração. É isso que eu ia te perguntar.
essa dor, ela foi mais física ou foi uma dor emocional também? Eu costumo dizer que esse tipo de dor ela não vai passar nunca. Você aprende a conviver com ela. Se você fechar o olho e lembrar de momentos da tua vida no futebol, ela volta sempre, né? E é aquilo que eu falo, nós precisamos ser grande mesmo com a dor, né? Ou você escola ficar chorando ela todo dia, ou você convive com ela e segue. Eu convivo com ela e sigo. Eu tenho 3 filhas, né? Tenho uma vida, hoje eu tenho 400 meninos para cuidar também. Uau. E então, assim, a dor ela existe. Toda vez que você fala disso, pô, poderia ser diferente? Sim, mas não vai voltar. Tem coisa que não dá para lamentar muito porque não volta. Se a gente perguntar se queria parar de jogar bola, não, não queria parar de jogar futebol. Uhum. Mas chega uma hora que tem que parar. Se eu não vou render, mas Ninguém eu não vence vou o fazer mais tempo, né, igual. Lano? Não vou fazer mais Ninguém igual. vence o tempo. Exatamente. Então, eu fazia diferente? Pô, você daria o carrinho hoje? Não, mas hoje eu não jogo mais. Na hora, Sim. mas assim, eu não lamento não, viu, cara? Não Elano, sofro com a dor. A dor existe, mas não legal. Ela sofro. tá ali, né? Com Ela certeza. serve ali como referência e tudo, mas não para te Não, paralisar, né? é importante deixar uma mensagem para as Pra te pessoas, que as paralisar. pessoas, o futebol, nós somos às vezes muito massacrado por algumas situações, que a gente tem mais dor na vida dentro do futebol do que conquista. É. Não é fácil, não é fácil. Você ser vaiado, quanto maior você se torna, mais cobrado você é. E ao longo do futebol, em algum momento você vai errar. Não tem como você não errar, né? E algumas marcas ela fica ao longo do tempo, não tem como. Nem todo grande, todo gigantesco, todo ídolo, todo gigante dentro do esporte, ele cometeu um erro ali no momento Sim. que ficou marcado. Porque ele é grande, por isso que aparece toda hora. Senão não aparecia. É verdade. Entendeu? Então, eu dou exemplo do pênalti que eu perdi. Só passam toda hora o pênalti do tamanho que eu fui. Se eu fosse um cara insignificante pra todo mundo, não passaria. Verdade, Caiu no esquecimento. Isso aí hoje eu dou risada e falo pros caras, tá vendo? Sabe por que aconteceu aquilo ali? Porque eu tava despreparado. Porque eu fiz diferente do que eu fui ao longo da minha vida. E aí eu cometi um erro e esse erro me marca. Então, vá fazer? Faça direito. No momento que deslize que eu tive, de desconcentrado, que eu não concentrei direito, eu não me preparei da forma que eu sempre fui, eu acabei errando. E aí o erro ele custa caro, Muito bom. entendeu? Você acha que o futebol ele alimentou o seu ego ou ele construiu e fortaleceu a sua identidade? Acho que em muitos momentos, mesmo com toda humildade, eu fui muito orgulhoso. É, Eu fui. é. Eu acho que eu me comportei mal em muitos momentos. O futebol ele tem O esse futebol, poder. ele, no mesmo momento que ele te traz poder, né? Sim. Eu costumo dizer, tem o rico e tem o famoso. Muito rico, ele tem vontade de ser famoso, só que ele não consegue, e ele não sabe ser famoso. E aí você acaba começando a ficar arrogante. E você acaba querendo ser superior a muitas coisas que te traz prejuízo. Então, assim, o futebol, acho que muitos dos momentos eu fui um pouco orgulhoso dentro do meu time. Mesmo sendo um cara coletivo. Sim. Eu me comportei mal. Eu olho para muitas atitudes que eu tive hoje e muitas delas eu voltei atrás. Eu liguei Que legal. na Inglaterra, na Ucrânia, no Galatasaray, alguns atletas, algumas pessoas, membros da comissão que eu cometi aqui mesmo no Santos, eu liguei e pedi perdão, porque eu fui orgulhoso. Não foi uma atitude digna de um atleta que eu fui. Então, eu vou dar um exemplo para você, aconteceu com o Dimas aqui, que trabalhou com a gente. Um dia a gente jogou a final, teve uma situação de um carro que era para parar num lugar que não foi avisado e eu me comportei de uma forma grosseira com ele. E aí nós tivemos uma reunião agora há pouco tempo aí na Bex, que é um grupo de executivos, e me convidaram para ir lá palestrar. Muito bom. E aí antes da minha palestra eu pedi perdão para ele. Porque foi uma ação, acho que é um pouco do orgulho que a gente tem de ferir aquilo que a gente, que quando a gente é muito grande, né, cara? É perigoso também. Às vezes a gente também toma acho. umas atitudes pelo poder, às vezes a gente quer trocar o poder pelo poder, isso não é legal, não. É perigoso. Então eu
apesar de toda a história bonita e o legado maravilhoso que eu criei, em muitos momentos, eu não me comportei bem, não. Elano, a gente Faz já parte também, né, Ricardo? faz, Faz claro parte que do sim. aprendizado e da... Claro, com certeza. A gente já está indo para o final do nosso bate-papo, mas eu ainda tenho duas perguntas para te fazer. É muito difícil para um atleta profissional matar o personagem criado ao longo da sua carreira? Por quê? Porque quando você se torna um atleta profissional, alcança o topo, é realizado, chega na seleção brasileira, é campeão, ganha o posto, né, de titular, você pertence a isso daqui, você é essencial para isso acontecer e você começa a realizar tantas coisas. Esse personagem ele cresce muito, só que existe ali o ser humano e muitos de nós, às vezes acaba não sabendo lidar depois que acabou o futebol, depois que já se aposentou. É muito difícil você pegar esse personagem que durou, no meu caso, meu personagem durou 23 anos, no seu 21. Como é que você faz para continuar, né, convivendo como ser humano agora? Porque o personagem ele não existe mais. O que fica são as lembranças do que ele fez. Só que agora ele saiu de cena. Como é lidar com isso? Ixi, cara, pra mim é muito natural, Ricardo. Assim, sinceramente, assim, eu, a minha vida de atleta, né? Como eu disse, a gente comete certos erros e se transforma em uma carreira boa, graças a Deus. Mas eu, por exemplo, eu iniciei janeiro, a gente estava junto. Eu iniciei janeiro já com a cabeça para parar em dezembro, Tá. entendeu? Então eu não, eu acho que tudo foi bom, né? E lógico, eu tive, através da carreira da gente, abre muitas portas, né? Trabalhei na televisão, trabalhei de futebol, treinador, Você hoje, estava se preparando sim, para esse sim, final, para esse pós-carreira? sim. Eu sou muito assim, eu sou muito resolvido, Ricardo. Eu não sinto falta de nada, cara. Às Muito vezes, bom. falando assim, parece que o cara mentira. Não, zero, zero, zero. Eu não sinto vontade de jogar. Ah, Eu acho que essa eu vontade eu também não tenho. zero, eu não tenho vontade de fazer nada que eu fazia, assim, de jogo. O que eu gosto e que eu acho que faz falta pra gente é que nós vivemos muito tempo com a adrenalina lá no alto. E quando você fica muito tempo sem essa adrenalina, você começa com um conflito com você. Que a gente gosta de desafio. Nós somos desafiados a vida inteira. É. Nós somos desafiados a vida inteira. Pô, você não consegue, você não pode, pô, você erra demais, não tá bem fisicamente, pô, você não tá se comportando, ou alguma coisa ou outra, a vida inteira nossa é alguém nos pressionando. E o time que nós jogávamos, estádio cheio, cobrança à imprensa, e você tem que render porque você tem um contrato bom, você tem que passar dois jogos sem fazer gol, aquilo já te incomoda, pô, eu não finalizei. Pô, então eu acho que o futebol, e quando a gente encontra alguma coisa que nos desafia, te dá uma tranquilidade. Eu acho que eu parado na minha casa, sentado e disputando tudo que eu tenho, eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem. Eu preciso trabalhar. Eu Você preciso precisa produzir. produzir, retribuir, Mas assim, cooperar. não faço questão nenhuma de ser o famoso que eu fui quando eu jogava, de chamar atenção. Chama ou chamava porque a carreira tem coisa que lugar que a gente vai que a gente não consegue passar despercebido. É, você Mas, por chegou no. exemplo, você convive comigo e sabe, eu não consigo ficar longe do interior. É. Eu não consigo. Não tem como. Eu rodo o mundo. Eu já vim embora de Miami, 10 dias de férias, eu larguei tudo e em 6 dias vim embora para Limeira. Muito bom. Eu quero aproveitar essa sua fala, já faço a minha última pergunta e a gente já termina isso daqui, para falar o seguinte. Ou você tem o poder pessoal, ou você tem o poder posicional. O poder pessoal
é aquele que você nunca perdeu, independentemente de você estar exercendo uma grande profissão, se você é o chefe da empresa, se você é o diretor da empresa, ou se você é um general do exército, ou se você é um famoso que marcou uma geração. Esse é o poder posicional, da posição. O poder pessoal é aquele que ninguém tira de você. Você pode ter construído uma história vitoriosa como o Elano construiu, você pode ter sido um grande CEO de uma grande empresa, ou você pode ter sido um grande general, um comandante do exército, que se você tiver de chinelo havaianas, de uma bermuda e camiseta, e você chegar numa padaria para tomar um café, as pessoas vão reconhecer o feito que você fez e a marca que você deixou. Esse é o poder pessoal que ninguém perde. É O isso. que você diria? Eu acho que A o última pergunta. O que você diria pro Elano de 2010? Puxa, foi lá de 2010. O que você diria para ele? Cara, eu diria que. Eu diria que aquele menino de Iracemápolis conseguiu alcançar o sonho, né? De olhar para trás e dizer. E lá em Guarani de Campinas, lá, com oito ônibus por dia, vai treinar, né? E ir de volta, de Iracemápolis a Campinas, com 12 anos de idade. Saí de casa com 12 anos de idade, nunca mais voltei. Com 12 anos. Eu saí com 12 e nunca mais voltei, né? E aí 2010 foi isso, né? 2010 é o retrato de uma bela história. E é assim, olhar para trás e olhar para trás e minhas filhas hoje colecionando figurinha da Copa do Mundo e elas olharem para mim e falar: "Caramba, hein, pai, Você o vê, senhor jogou uma Copa do Mundo". você chegou lá. É. E aí eu tenho a oportunidade de falar para elas tudo isso que nós conversamos agora. Que legal. Paga o preço, filha. Você vai ter que pagar o preço, mesmo falando 5 línguas. O processo não dá para ser pulado. Para ser Não grande, tem como evitar, né? não tem como. Você faça diferente. Ser diferente é fazer diferente. Pague o preço. Acorde cedo E valeu a pena. e vale a pena. Então, eu faria tudo de novo e só agradeço a Deus por tudo que Deus fez comigo. Me tirou de Iracemápolis, me deu um dom maravilhoso Que e me maravilha. proporcionou jogar a Copa do Mundo. Acho que Que essa maravilha. é uma conquista que eu tive na minha vida. Que maravilha. Você tem a oportunidade de ouvir essas histórias somente aqui no ROCast. Aproveita, toca no sininho, faça a sua inscrição no canal, compartilha com seus amigos essas histórias reais, vivências. Eu tenho certeza que isso daí vai dar muito insights para vocês. E é exatamente essa a proposta do ROCast, trazer histórias reais, principalmente agora que a gente vai viver mais uma Copa do Mundo e a oportunidade de trazer quem esteve lá, quem teve a chave do vestiário e conseguiu acessar o vestiário da seleção brasileira. São essas histórias que realmente fazem sentido e hoje ele está transferindo para essa nova fase da vida dele. Elano, ó, todos que eu tenho chamado para esse quadro, para esse bate-papo, têm deixado aqui a sua marca nessa camisa que vai ocupar um espaço especial depois lá no museu. A sua é muito especial porque nós temos uma história também juntos. Todos que assinaram até o momento, nós temos história juntos e isso me deixa muito orgulhoso e feliz. E parabéns por ter vencido dentro desse esporte, por ter colocado também, por estar colocando à disposição, né, de todos aqueles que têm o privilégio de conviver com você, entender a sua forma de enxergar o futebol, né, aquilo que você está retribuindo para o futebol. Você foi um cara que se capacitou enquanto atleta, se capacitou enquanto treinador e agora também na área da gestão, né, colocando, desenvolvendo uma metodologia de futebol. Eu tenho certeza que todos aqueles que têm o privilégio de conviver com você
estão aprendendo muito com a sua mentalidade, a forma de você enxergar o futebol. E essa galera, eu tenho certeza que vai estar acompanhando também Eu, no nosso podcast da seleção, com certeza pegaram muitas coisas aí, porque a ideia também é costumo essa. dizer, cara, desculpa te interromper para finalizar. Eu costumo, assim, agora aqui gerenciando, né? Eu costumo dizer para todos os profissionais que hoje trabalham comigo, eu falo o seguinte: muitas vezes na vida a gente não precisa ser, a gente não vai analisar se é bom ou se é ruim. A gente precisa ser leal. Uau. Lealdade, a gente constrói tudo junto. Nós defendemos um clube, nós defendemos uma vida, mas o que a gente não dá para negociar é o que eu fui a minha vida inteira, eticamente, entendeu? Então, eu sempre falo para eles, nós precisamos ser leais, Muito bom. entendeu? Então, eu acho que resume um pouco assim da minha luta por gestão, luta que eu fiz a minha vida inteira. Lealdade, eu fui leal aos meus amigos. Uau, que Isso legal. Parabéns. Parabéns. A sua história está aí e ela é inquestionável. Terminando, eu não poderia deixar de te presentear. Gostei, Você sabe que eu gostei, adoro perfumes. gostei. Essa é a linha Dubai, da Ori Arome, tá bom? Perfumes árabes estão em alto agora, né? Muito em alta, né? Essa linha de perfume. Então você vai ter aí, ó, tem para sua esposa. Esse daí é uma linha mais feminino, tá? Mas é Mulher que não unissex, falta em tá casa. bom? É. E ó, e essa daqui, eu tenho certeza, essas duas aqui principalmente, ó, essas duas aqui, acho que você vai gostar bastante. Essa daqui é mais feminino, é um Não, presente eu tenho. para você. Tem 4 lá em casa. Tem 4, né? Um abraço. Obrigado, Sim, irmão. Obrigado. muito bom. Obrigado aí por esse Você tempo é louco. precioso, por compartilhar com a gente essas histórias incríveis, colocar para fora aquilo que está no seu coração. E para você que mais uma vez está aqui nos acompanhando, clica no sininho, se inscreva no canal, faça com que esse episódio chegue para o máximo de pessoas possíveis e que essas histórias possam virar uma chavinha na sua vida, tá bom? Obrigado. Mais um A Convocação com esse cara aqui. Elano, um abraço. Até a próxima.